No ano passado eu analisei a RX 5700 XT Nitro Mais Special Edition da Safari, eu converti para Special na troca das fãs. E era uma das placas mais bonitas que eu já testei, realmente bem impressionante, afinal é a melhor que a Safari oferece. Essas marcas que desenvolvem só para um fabricante, tipo a Safari, PowerColor, costumam caprichar bem nas suas placas. E agora eu tenho a placa de nova geração desse mesmo modelo, RX 6800 XT Nitro Mais da Safari, uma placa que nos dias atuais tem aparecido por preços bastante altos, e isso quando você encontra ela para comprar, por conta da alta demanda na mineração de criptomoedas, que começou há uns meses atrás, e os gamers que também estão procurando, porque são placas realmente com um desempenho muito bom. Já fazia um bom tempo que a AMD não concorria de frente com as melhores placas da Nvidia no lançamento. Nós temos aqui uma placa que bate de frente com a RTX 3080 da Nvidia. No preço anunciado, o 6800 XT, fica ali pau a pau também com o preço do 3080, embora o preço hoje perdeu um pouco sentido, porque as coisas estão muito caras por conta dos problemas de fabricação e alta demanda nesse momento. Mas eu faço os meus vídeos atemporais, ou seja, hoje pode estar difícil comprar uma placa dessa, mas daqui a alguns meses, daqui a alguns anos pode ter melhorado. Aí você volta aqui para conhecer tudo o que nós temos aqui na 6800 XT. Porém, fica comigo até o final que você vai gostar, tem bastante coisa a falar a respeito dessa placa. Então, esse vídeo é um oferecimento de Cooler Master GM27CF. Entre na realidade imersiva com tela 1500R, a curvatura perfeita que oferece imersão e conforto de uso. Com taxa de atualização de 165 Hz, overclock até 200 Hz, esse monitor é compatível com FreeSync Premium G-Sync, oferecendo alto padrão de qualidade e tempo de resposta para games. Saiba mais pelo primeiro link na descrição. Por ser uma concorrente da 3080, a gente sabe que é uma placa boa pra caramba pro 2.5K, vai no 4K também, bem nos games, a gente vai ver testes relacionados a isso nesse vídeo, e é uma concorrente direta oferecendo recursos, tecnologias ali como o Fidelity FX da AMD, o FreeSync, embora a Nvidia também suporta o FreeSync, o Adaptive Sync, entre outras coisas, tá bom? Bom, olhando para o projeto da placa, ela segue sendo muito parecida com a 5700 XT Nitro+, mudando os detalhes externos, porém mantendo a essência dos recursos da marca, começar pelas fãs, cara. Particularmente, eu acho isso muito legal da Safari. Você consegue remover as 3 fãs com um único parafusinho em cada uma delas. Isso facilita muito na limpeza do dissipador, na limpeza das próprias fãs, e eventualmente, pô, queimou a minha fã. É muito fácil você substituir a fã, até porque vende o kit. Bom, na verdade vendia na 5700 XT, nessa geração eu ainda não vi o kit de substituição, ou o kit de fãs RGB, enfim, também, eles vendiam separado. Eu acredito que por conta desses problemas de suprimento, eles estão deixando de lado esses opcionais. Mas em algum momento do mercado o kit de fãs vai voltar a ser vendido como acontecia antes, imagino eu. Elas contam com o recurso fan stop, tem rolamento duplo, então são fãs de boa qualidade. A fã do meio gira em sentido inverso, né, em relação às laterais, para proporcionar um melhor airflow. Bom, o que muda em relação ao modelo Special Edition é basicamente isso, são só as fãs. Na Special Edition da 5700 XT você tinha um clock maior, pouquinha coisa, aqui não, aqui é só o RGB. Então são fãs apagadas e a Special Edition fãs iluminadas. Só isso. O kit de fãs custava na época $30. Aqui a gente não sabe quanto que vai custar quando aparecer. Voltando ao design então, pessoal, essa placa tem um apelo muito forte no RGB, tirando as fãs, obviamente, né? Tendo detalhes iluminados em um frame no PCB superior que retroilumina o backplate na logo Safari e ainda no backplate em si, podendo ser configurado de acordo com o seu gosto. Em cima há o sistema de Dual BIOS, sendo da esquerda para a direita configurado pelo Software, Silent e Performance. Testei ambas as BIOS. Na prática, o modo Performance para o Silent não mudou muita coisa, nem no ruído, nem no clock da placa. Então eu deixei no Performance, que é o padrão, e já era. A placa tem um duplo conector de 8 pinos, cujo consumo da placa em si é estimado em ser 350 watts pela Safari. Tá? Ela é maior em relação ao projeto de referência, porque é uma placa mais overclockada e tem iluminação. Isso consome energia, óbvio, né? O belíssimo backplate de metal pode ser visto por aqui com aberturas estratégicas que ainda permite a passagem de ar quente direto por trás, tal como a gente via na série passada, parecido com o que tem hoje nas placas de Nvidia série 3000.
Ele é uma gigante de metal que mede 31 centímetros de comprimento, ocupa 2.7 slots do sistema, trazendo as tradicionais conexões HDMI e DisplayPort. Agora vamos conhecer a placa por dentro. Por dentro da placa é bem mais fácil de desmontar que o projeto de referência. O dissipador principal recebe um bloco de cobre central dedicado à GPU, onde existem aletas por baixo para espalhar o calor. Ele se conecta às duas partes do dissipador via 6 heat pipes, aumentando a superfície de contato geral. Na placa há um grande base plate também com heat pipes e aletas elevadas que aumenta a quantidade de metal na região. Ele cobre todos os power stages e os chips de memória, ficando em contato com o restante do dissipador através da base de cobre da GPU. O backplate também atua como dissipador aqui, porque ele tem thermal pad na região traseira dos DRMOS. Então ele alivia o calor dessa região, espalhando por essa superfície de metal que acaba sendo arrefecida pelas fãs do gabinete ali na parte interna. No PCB, como de costume, nós vemos a preocupação que a Safari tem com a proteção das entradas de energia. Então a gente vê fusíveis nos pontos estratégicos, a entrada de energia do slot PCI Express, os plugs 8 pinos, isso também junto a indutores e capacitores para filtragem, conexão ARGB 5V, que permite a sincronização dos LEDs da placa com a placa-mãe. Também tem fusíveis dedicados, da mesma forma nas saídas de vídeo, DisplayPort e HDMI, nós vemos os tais fusíveis. E talvez você tenha percebido, Lucas, cadê os capacitores da placa, né? Tem poucos ali apenas na região da memória. Eles estão na parte de trás do PCB, são capacitores de polímero de boa qualidade, pelo que a gente sabe, sendo 22 deles, além de um grupo com dezenas de capacitores de cerâmica, que compreende desde as frequências baixas até as frequências altas do Ripple. O VRM é composto por 16 fases, usando o excelente PWM de altíssimo desempenho Infineon XDPE 1312G5D, que é visto nas melhores placas que existem no mercado. Ele controla diretamente cada uma das 16 fases, sendo 13 para a GPU e 3 para as memórias. Os Power Stages também, pessoal, simplesmente são um dos melhores do mundo. Nós temos aqui os Optimus TDA 21472, que conta com inúmeras proteções contra sobrecorrente, sobre temperatura, suporta 70 amperes contínuo, resistência térmica baixíssima de apenas 1.5 graus por watt, com alto nível de eficiência. Basicamente são os componentes que existem na placa-mãe X500 Taurus Extreme, que é uma das placas mais high-ends que existe no mercado. Tem review aqui no canal, é só conferir. As memórias ficam com 3 fases controladas pelo PWM IR3521-7. A GPU é na V21XT da arquitetura RDNA 2.0, fabricada pela TSMC em 7 nanômetros, com a impressionante contagem de 26.8 bilhões de transistores em uma área de 536 mm², sendo menor que a 3080. Olha só que interessante, ela tem um desempenho parecido, sendo menor que ela. Ela conta com 4.608 shaders e 72 aceleradores Ray Tracing, 8 módulos Samsung, consegue oferecer 16 GB, um pequeno espaço na placa, cada um com 2 GB, barra 256 bits, 16 GHz, vazão de 512 GB por segundo. Nos testes em games, agora vamos para a parte prática, eu trouxe 6 dos jogos que eu costumo trazer na minha lista de testes. Na prática, a performance é similar à placa de referência, mas tem alguns ganhos que variam de game para game. Eu fui direto no 4K. Apesar de você poder rodar em Full HD, 1040p, se eu já testo no 4K, você já sabe que a placa vai muito bem no 1040p e muito mais ainda no Full HD. Então é uma placa cara demais, só para o cara ir lá e falar, pô, vou um Full HDzinho aqui, tem placas hoje bem mais baratas para fazer isso, né? Embora as mais baratas também estão caras no contexto geral. Bom, Assassin's Creed Valhalla, um preset muito alto, em 4K a placa vai para o topo dos resultados com FPS acima dos 60 quadros, 3 a mais que o modelo de referência. Flight Simulator, ela se distanciou um pouco mais, são 9% do modelo de referência, ficando empatada com a 3080 quase nos 60 quadros. Horizon Zero Dawn, no preset ultra customizado, 77 quadros em 4K, empatada com a placa de referência, ficando entre a 6800 e a 3080. Em Red Dead Redemption 2, o preset do canal Hardware Unboxed, que é o Custom Ultra Alto, os mesmos 77 quadros e mais uma vez empatada com a referência Resident Evil 3 Remake no Ultra, 118 quadros no 4K, pouco acima do modelo de referência, encostada na 3080. Por fim, em Shadow of the Tomb Raider, 81 quadros no Ultra e 4K, precisamente entre a 6800 XT de referência e a 3080. Na performance relativa geral,
ela fica cerca de 3% acima da 6800 XT de referência e apenas 1% abaixo da 3080 em 4K, que é o cenário onde a NVIDIA estava se dando melhor por conta ali da frequência, da vazão da RAM, com apenas um frame a menos da média. Então dá para considerar tranquilamente um empate técnico entre as três placas. 6800 XT de referência, 6800 Nitro mais a 3080 que eu testei aqui. Nos testes com Ray Tracing, é basicamente a mesma performance da 6800 XT de referência, não mudou muito, então esse acaba sendo um ponto fraco da AMD. Ela compete ali com a 3060 Ti, dependendo do cenário, e mesmo com a 2060, 2060 Super, se você liga o DLSS nessas placas, como a gente vê aqui no Game Control, por exemplo. Então esse acaba sendo o diferencial das placas da NVIDIA. Você tem suporte a Ray Tracing, mas ele é um pouco mais lento. Ela briga com a primeira geração das placas NVIDIA, que é a 2080 Super, 2070 Super, ela fica mais ou menos brigando ali com essas placas, tá bom? Bom, então, aqui nós temos uma placa que é um pouco mais rápida que o modelo de referência, mas Lucas, então, cara, por que a Safari lançou essa placa? Qual que é o diferencial dela, além dos RGBs e do visual? Basicamente, na temperatura. Nós temos uma placa melhor construída aqui, então a gente vê no teste de estresse, o 3D Mark Time Spike Extreme Stress Test, a placa fica entre 4 a 5 graus mais fria, média de 74 graus, que é uma temperatura razoável para um chip com esse TDP. Nas imagens térmicas, ficou alerta para não usar o cabo PCI Express com as duas pontas, porque vocês viram que ele está ficando bem quente ali, então use cabos individuais sempre que possível. Mas, falando da placa em si, ela estava em temperaturas moderadas na parte da frente, pelo lado, com um pico de 70 graus, enquanto que no backplate por trás da GPU, 80 graus, variando para baixo no backplate, que nesse projeto atua como um dissipador. Na estabilidade da frequência, ela também consegue ficar acima do modelo de referência, mesmo durante o teste de estresse em 4K. A média foi 120 MHz acima, permanecendo acima do game clock o tempo todo. Dependendo do jogo e da carga, é fácil ver essa placa beirando os 1400, quase nos 1500 MHz. E isso varia de game para game, porque tem certos testes que usam mais da placa e o clock naturalmente cai para respeitar limites de temperatura, potência, tensão e entre outras coisas. O máximo que eu consegui em overclock nessa placa foi 2480 MHz no manual, então essa margem no projeto, temperatura, não significou necessariamente o melhor potencial para overclock, porque a gente esbarra em outro limite, que é no limite do próprio chip, na loteria do silício. A gente pode pegar uma placa com chip muito bom para overclock, enquanto outra fica mais ou menos o mesmo do estoque, então não compensou fazer overclock nessa placa, ao menos nesse uso diário. Então, pessoal, chegando ao final de mais um vídeo, espero que você esteja comigo até o final. Comenta aqui, Lucas, estou com você até o final. Galera, eu realmente preciso tirar o preço da placa da equação, da conclusão. Porque se eu for analisar hoje, 99% das placas de vídeo, a maioria delas estão com preço bem acima, ou no mínimo, acima do que era algum tempo atrás. Então é complicado, cara. Essa placa, a gente chegou a ver ela no Brasil, não apenas o modelo Safari, mas a 6800 XT como um todo, a gente chegou a ver por R$ 4.800, que era até mesmo um preço próximo de uma 3070, uma placa mais rápida que ela. Hoje, cara, isso está completamente desequilibrado. Você vê uma placa dessa, às vezes, beirando 10 mil, às vezes até mais do que isso. Então hoje, comprar uma placa de vídeo está muito complicado, especialmente as high-ends, as mais requisitadas da mineração, que acabam sendo esgotadas muito mais rapidamente, tá? Mas, como eu disse para vocês, talvez daqui a algum tempo o preço melhore. Se você é um visualizador do futuro, comenta aqui embaixo qual é o preço dessa placa um ano depois, alguns meses depois. Hoje estou postando um vídeo em março, e aí? Comenta aqui embaixo. Pessoal, sobre o modelo, é basicamente o que eu esperava de uma placa customizada. Mais fria, com um silêncio bastante baixo, moderado, e com um clock um pouco mais agressivo. Então ela oferece ali 3% a mais que a placa de referência, fazendo isso com uma temperatura menor. Ok, passou nos testes, era isso que eu esperava, tá bom? Sobre a garantia, eu preciso confirmar para vocês, mas houve um período que a Safari dava 2 anos de garantia no Brasil, depois voltou a ser 1 ano. Eu vou deixar aqui uma legenda aparecendo qual é a garantia vigente da Safari no Brasil.
mas acaba sendo uma desvantagem diante de placas que oferecem aí 3 ou 4 anos aqui no mercado brasileiro, tá bom? Bom, mas o modelo em si, eu gostei pra caramba, bem construído, bom projeto, e o preço aí vocês pesquisam aí na hora da compra. Pessoal, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado, confira aqui na descrição o patrocinador do canal, todos os patrocinadores, né, que são vários, que estão sempre apoiando o trabalho aqui. Obrigado aos membros do canal, a todos os inscritos que acompanharam aqui, quem puder compartilhar, deixar o seu like, seu comentário me ajuda muito. Valeu, tchau, tchau, um abraço.